Boa noite. Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor, amém? O tema da nossa mensagem é Nasceu Jesus. Diga assim, nasceu Jesus. Gente, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas eu estou feliz por causa da presença de Jesus. Porque hoje, quando eu amanheci, o Senhor disse que estava aqui. E que esse negócio não é nosso, é dele. Por que a gente tem que se preocupar com as coisas quando ele diz isso? Então o Senhor iniciou o dia de hoje invadindo o meu coração com a alegria dele. Não é falta de problema não, problema a gente tem. A gente tem de rumo, como diz o outro. Mas a presença do Senhor, ela sobressai a qualquer problema. Ela sobressai a qualquer dificuldade. Ela sobressai a qualquer situação. Porque Jesus é santo, é único, é o todo-poderoso. É o Deus, é o nosso Deus. E Ele está presente. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele nasceu em você? Se nós entendêssemos o tamanho do mistério que existe em Jesus nascer em nós, em Jesus nos escolher, nesse amor que Ele é ímpar, gente, a gente estava saltitando de alegria todo o tempo, porque Jesus nos surpreende. Lucas 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se ao pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Espírito Santo, neste momento eu te peço que tu tire da mente de cada um toda a interferência que queira impedi-los de receber a revelação da tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que tu queres falar com cada um no pessoal, no individual e no particular. Fala, Senhor, porque a tua igreja te ouve, no nome de Jesus. Amém. Neste texto, nos revela o predito do nascimento de Jesus. Primeiro, a primeira coisa que acontece nesse texto, o versículo 28, o anjo anima a Maria, traz uma palavra de ânimo. Quando ele chega para ela,
e diz assim: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Então ele já chega animando, ele já chega trazendo aquela palavra de ânimo para Maria. Segundo, ela não entende nada. O versículo 29 nos mostra que ela não compreende nada. Que ela diz assim, ao ouvi-la, esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Terceiro, o anjo aquieta e a acalma. Deus é tremendo. Mas o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você já pensou? O anjo diz para Maria: não temas. Ele está fazendo o que com ela? Ele está aquietando. Não te assusta, porque o que eu tenho para ti é bom. Ele está acalmando Maria. Quarto, o anjo revela o projeto e a missão. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 5. Maria mostra sua condição humana, que é no versículo 34, quando ela diz assim para o anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria era pura. Maria era pura. Ela mostra que não tem condição de esperar o Filho de Deus, de engravidar. Sexto, o anjo orienta e revela como será, que é o versículo 35, que responde o anjo quando ela fala essa palavra para ele: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele não só chega e se apresenta e diz que ela é agraciada. Ele diz o que quer com ela, qual é o projeto que ele tem com ela e diz o que vai acontecer. Sétimo, o anjo lhe dá um sinal, que é o versículo 36, que ele diz que a Isabel, que é sua prima, está grávida de 6 meses, que era impossível ela engravidar. Ele está dizendo o sinal para ela. E o oitavo, Maria se entrega. Maria se entrega, que ela diz assim no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo vai embora. Eu quero iniciar este momento te fazendo 2 perguntas para a gente começar refletindo, porque nós vamos trazer essa palavra no intuito de refletirmos sobre nós e Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Amém? Se você recebesse a visita do anjo hoje, como ele te chamaria? Se o anjo aparecesse para você agora, como ele ia te chamar? Como é que ele chama Maria? É agraciada. Mas como ele ia te chamar? Lembre que aqui é o anjo do Senhor. Como ele ia te chamar? O que ele diria de você e sobre você? Você já pensou? O anjo aparecesse para mim agora, o que ele ia falar de mim? Como é que ele ia me chamar? Segunda pergunta para você refletir: como está o seu nível de entrega a Deus? Maria se entregou. Mesmo mediante a tantas diversidades e desafios, ela não foi calcular primeiro os prejuízos, o que poderia viver ou acontecer com ela. Ela se entregou. Como está o seu nível de entrega? Como está a sua vida com Deus, ao chamado que Deus fez para você? Aos sinais que Deus te deu. Um dia você teve um encontro com Jesus, porque se você não tivesse tido um encontro com Jesus, você não estava aqui. Os que estão aqui presentes, todos teve um encontro com Jesus. E quando Jesus te chamou, ele não só te convidou: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei.
Ele também te deu uma ordenança, ele te deu um chamado. Ele disse para que você veio, o que ele quer com você e o que você está fazendo com a sua vida, mediante a entrega que você decidiu fazer para ele. Você está caminhando como Maria? Olha a fala de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você está disposta a viver a palavra de Deus? A viver com Jesus conforme a sua palavra? Essa pergunta, ela pulou muito no meu coração. Porque existem coisas que a gente não tem resposta, existem momentos que nós passamos que não sabemos. Mas será que nós estamos dispostos realmente a nos entregar de uma tal forma a não questionar a Deus o porquê? Porque se nós formos refletir sobre toda a geração de Jesus, a gestação de Maria com Jesus no ventre, nós vamos ver que foi momentos muito difíceis. Tiveram que fugir, tiveram que viver uma vida que não estavam prontos para viver, não esperavam. Ninguém que se casa acha que vai se casar para passar um monte de tribulação. Mas ela estava esperando o Filho de Deus. Ela compreendia que o que ela estava recebendo do Senhor era maior do que o que ela podia passar. Você compreende que Jesus está com você? E que não importa o que você esteja vivendo ou passando, a presença dele é o suficiente para trazer a alegria que você precisa como combustível para viver? Eu compreendo isso. E algumas pessoas sabem que o que eu estou dizendo é de fato uma verdade. Porque a minha alegria está no Senhor. Se você ainda não teve essa revelação de Deus, busque essa revelação de Deus. Porque Jesus é o suficiente. É só disso, é só dele que nós precisamos para verdadeiramente sermos felizes. Porque as demais coisas são acrescentadas. Mas nós precisamos nos entregar como Maria se entregou. Vocês estão entendendo? Amém? Maria corre e vai ao encontro de sua prima e vai confirmar o sinal dado por Deus através do anjo. Porque quando Deus fala, ele dá os sinais. Os sinais, eles seguem aos que crerem. Então Deus te disse alguma coisa, fica atenta porque ele vai mostrar. Ele vai se revelar, ele vai dar sinais. Agora não esteja com os ouvidos tapados. Diga: Senhor, abre os meus ouvidos e os meus olhos para me ver os sinais que tu vai dar. No dia que o Senhor nos comissionou para a obra dele, antes mesmo de dizer que nós teríamos um ministério, o Senhor nos levou lá para Macau. E de madrugada nós estávamos na rodoviária de Mossoró. Tivemos que passar a noite lá, porque não tinha ônibus. O ônibus só vinha de manhã. Lembra disso, pastor? E chegou um homem que nós não conhecíamos, nós não sabíamos de nada, e estava esperando um filho que estava vindo. E sentou do nosso lado, e Deus começou a usar o homem para nós. E quando ele terminou de falar, ele disse: Deus vai lhe dar os sinais. Quando terminou, que o homem se levantou, que o nosso ônibus ia chegando, porque estava amanhecendo o dia, a gente vê dois passarinhos, a coisa mais linda, dois pombinhos. E a gente olhando e o ônibus chegando. E a gente sabia que Deus estava mostrando que aquele era o sinal que Deus estava nos dando. Parece uma loucura, né? Mas só entende quando nós estamos ligados com Deus. Os sinais, eles podem vir de diversas formas. O sinal que ele diz aqui a Maria é uma coisa que ela vai ver de imediato. Porque a prima dela, Isabel, que era a prima dela, não podia engravidar. E já estava velha, não podia gerar mais filhos. E ela gerou um filho, estava com 6 meses de gestação. E esse filho chama-se João Batista. E quando ela escuta que o anjo termina de dizer para ela tudo, ela vai para sua prima. Você está indo, caminhando em detrimento a tudo que Deus tem lhe dito? Você tem ido buscar, ver os sinais que Deus tem dito? Vai ali, ó, porque ali é o sinal que eu estou te dando do que eu quero fazer com a tua vida. Ou você está parado esperando o sinal vir até você? Se ele mandou, e vai. E ela vai até a prima.
e vê que a prima está grávida de 6 meses. E sua prima vai confirmar o sinal dado por Deus através do anjo. E ao confirmar, se alegra pelo privilégio de carregar o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Que privilégio, meu Deus. E você tem realmente entendido a alegria de ter o Filho de Deus na sua vida? Você tem realmente regozijado pelo privilégio de ser escolhida por Ele? Você não é a Virgem Maria que carregou Jesus? Porque quando Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ela era virgem. E ela poderia passar inúmeros problemas até ser morta, apedrejada, porque estava grávida. Deus preparou José para aquele momento. Então, quando Deus te comissiona, Ele prepara você e os seus para aquele momento. Se você é casado, Deus vai preparar o seu cônjuge para a obra que Ele tem com a sua vida. Se ele ainda não entendeu, ele vai entender, viu? Tenha só um pouquinho de paciência. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é do jeito que Deus quer. Nós só precisamos passar pelo teste do tempo e confiar nele, mesmo que a gente não esteja vendo nada. Mas nós precisamos confiar. Se Deus falou, Ele cumpre. Porque tudo é por Ele, para Ele e através dEle. Nós temos nos submetido a esse chamado? Nós temos nos entregado, como Maria se entregou ao chamado, que Deus chamou ela para ser mãe do Filho de Deus? Se comprometido com o que Deus te chamou para ser? O que Deus te chamou para ser? Deus me chamou para ser esposa, mãe, pastora, discipuladora, que é uma coisa que eu amo fazer, eu amo discipular, eu amo cuidar das pessoas, eu amo servir, eu amo fazer isso. Foi o que Deus colocou no meu coração. Mas se eu começar a fazer isso olhando para mim como se eu fosse alguma pessoa diferente, vai perder o sentido, porque não sou eu, é Cristo em mim. Então, se alguém não entendeu, não tem problema. Jesus entendeu, porque foi Ele que me chamou e foi Ele que me dotou, sim. Então Ele está recebendo. Ele está recebendo. E enquanto Ele está recebendo, nós estamos cumprindo o mandado dEle com excelência. Amém? Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: bem-aventurado os que creem. Lucas capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes fora dita da parte do Senhor. Esse versículo está se referindo a Maria que creu. E o resultado dessa ação é o cumprimento dessas palavras, as palavras que o anjo falou para ela. Quando Maria chega na casa de sua prima Isabel e faz o cumprimento, que dá lá, quando ela entra, que dá a paz do Senhor, né? Como nós fazemos hoje, damos a graça e a paz. Quando ela entra, que faz o cumprimento dentro da casa da sua prima Isabel, o bebê no ventre de Isabel salta. Isso não quer dizer que o menino que não tinha nascido ainda tinha compreendido, mas significa que com a presença de Jesus, o Espírito Santo inclui um menino não nascido que o respondeu. Olha que coisa tremenda. O menino estava na barriga ainda. A palavra de Deus diz que antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Quando Maria chega, que vem com o Filho de Deus, qual é o projeto? O projeto é que João Batista vai preparar o caminho para Jesus. Mas João Batista, dentro do ventre, sem saber de nada, ele já salta, reconhecendo o senhorio de Jesus. Gente, eu fico pensando, como é que você fica ouvindo Jesus perto de você e não tem uma reação? Jesus passando na sua casa, na sua vida, no meio dos seus filhos, no seu casamento, e você não consegue ter uma reação, pelo menos de alegria. Jesus está presente na sua casa. Jesus está presente no seu casamento. Não importa se o seu marido ainda não se converteu, mas Jesus está presente porque você se converteu e você ora. Então você tem que orar mesmo, crendo, visualizando. Ele não está aqui hoje, mas no próximo ano ele vai estar no nome de Jesus. Ah, pastora, mas eu estou fazendo isso há tanto tempo. Continua fazendo, aplica fé.
Crê, porque o Senhor é o que promete e cumpre. Porque o que ele diz para ela quando ele fala da prima? Ele diz que não existe impossível para ele. O menino dentro do ventre que não entende nada ainda, salta de alegria com a presença de Jesus. Como você tem se portado com a presença de Jesus? Como você tem reagido aos sinais de Jesus? Quem é a tua alegria não é o teu casamento, não é a tua filha, não é o teu filho, não é o teu emprego, não é o teu bolso cheio de dinheiro. Quem é a tua alegria é o Senhor. Porque se Deus não quiser, você não trabalha. Porque você não tiver saúde, você não trabalha. Se você não tiver dinheiro no bolso, um dia vai chegar. Mas aprenda a estar contente com dinheiro ou sem dinheiro. Aprenda a estar contente com os seus filhos, tudo na casa do Senhor ou tudo desviado, porque estão nos pés de Jesus. Você não ora? Você não colocou eles lá no altar do Senhor? Então estão nas mãos de Deus, deixa que Deus se acerta com eles. Você só precisa continuar crendo. Não importa o que eles façam ou deixem de fazer. Você não colocou no altar? Então confia. Você tem que ter atitude de fé. Você tem que andar de acordo com o que você fala. Você não pode dizer que crê e está duvidando do que você está dizendo. Isso não quer dizer que não tenha dias que você vai se entristecer. Isso não quer dizer que não tenha dias que você vai achar impossível. Imagine o que Maria sentiu quando viu seu filho sendo crucificado. Maria com certeza não estava pulando de alegria. Mas era preciso o processo, porque se não tivesse acontecido aquilo, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos sendo invadidos por essa alegria, porque como nós íamos estar cheios da alegria do Senhor, se Ele não morreu na cruz, então nós não tivemos a remissão dos nossos pecados. Porque nós só temos o acesso a Deus por causa da crucificação de Jesus. Então era necessário. Isso me mostra que até o próprio Jesus sofreu. Então por que nós não vamos passar por dias ruins? Jesus está aqui. Os dias ruins não quer dizer que Jesus não está. Muito pelo contrário, aí é que Ele está mesmo. Agora é porque nós queremos do nosso jeito. Nós temos que sentir para poder crer. E não importa se você está sentindo, se você não está sentindo, se você está vendo ou se você não está vendo. Você só precisa crer. Eu não estou sentindo nada, não tem problema, mas Ele está aqui. Não estou sentindo nada do que a pastora está sentindo ali. A pastora está toda animada hoje, nunca vi. Eu já ouvi isso hoje. Sentir é a alma. É a alma que está sentindo. Mas o meu espírito tem convicção plena de que Jesus está aqui. Vai ter dias que você pode estar aqui baqueada. Porque o dia foi difícil. Mas quando você entra, que você sai, você já sai outra pessoa. Porque você vai sentir a presença do Senhor de uma forma diferenciada. E mesmo que você não esteja sentindo, você está vendo todo mundo sentindo, então aquilo vai fazer uma diferença dentro da sua alma. Jesus está aqui, amém? João Batista fazia parte diretamente deste grande projeto de Deus, pois foi João Batista que preparou o caminho para a chegada do Messias. Naquele momento, a presença do Senhor já marca a história. Já faz toda a diferença. E Jesus ainda estava no ventre, né? No comecinho do comecinho. E Ele já chega chegando. Meu Deus, como tu é lindo. Em João 20, 29, o Senhor diz que mais bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. O que quer dizer isso? Nós não andamos com Jesus como andou João, Tiago, Lucas, Mateus. Nós não andamos com Jesus como eles. Mas nós andamos com Jesus agora, porque nós cremos sem ter visto. Nós cremos por escutar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. E tem pessoas que perguntam, mas como? Está vendo que isso não existe? Desde que eu me entendo de gente, que eu escuto que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quem achar que não vai, coitadinho, vai ficar para trás. Mas Ele vai voltar. Então eu estou me arrumando, me preparando, porque eu sei que Ele vem me buscar.
Nós somos a noiva. A noiva é uma promessa e essa promessa vai se cumprir. E muitas vezes nós nos pegamos preocupados com os outros. Mas fulano não vai. Mas fulano... Gente, ao invés de você se preocupar, coloque essa pessoa nos pés de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a tua presença vai invadir esse coração, vai quebrar as cadeias do inferno, vai mudar a visão dessa pessoa. Tu vai se revelar de uma tal forma que essas pessoas vão se converterem a ti. Tu vai trazer sonhos teus para essas pessoas, para que elas possam compreender a tua vontade e mudar as suas vidas. Mas você tem que crer. Eu creio. Se vocês não creem, eu creio por vocês também. Amém? Nós não andamos com Jesus fisicamente, mas nós andamos com Jesus espiritualmente. Ele está conosco. Nós ainda temos um diferencial muito grande dos discípulos. Os discípulos, Jesus andavam com eles, mas só quem estava com eles naquele momento é que podia usufruir da presença dele. Os que não tivessem, que tiveram que ficar por algum outro motivo para trás, fazendo alguma outra coisa, não estava. Mas independente disso, hoje, eu e você estamos com Ele. Tanto faz eu estar aqui, como você está na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, escondida. Jesus está te vendo. Jesus está segurando na tua mão e te levando. Às vezes a gente está correndo para um precipício e Jesus está dizendo: minha filha, não faz isso. Isso não agrada ao meu nome. Minha filha, eu estou vendo, eu estou aqui. Às vezes a gente perde a paciência com um, com o outro, perde a paciência com o cônjuge. E Jesus diz: bota uma águazinha na boca, que você consegue. Fica quietinha, entrega nas minhas mãos. Igual a história do casal que o homem estava surdozinho, só que o homem só falava com a esposa gritando. Só falava gritando. E aí um dia ela decidiu que quanto mais alto ele falasse, mais baixo ela falaria. Aí ela começou a falar baixo. E ele gritando e ela falando baixo. Aí ele tomou um susto, porque ele se ouviu e não ouvia ela. Aí ele perguntou: mulher, tem alguma coisa errada? Você estava respondendo, mas eu estou ouvindo só eu. Aí ela olhou para ele e disse: por que será, hein? Eu acho que eu preciso ir no otorrino. Ele reconheceu que o problema estava nele. Às vezes ele não vai reconhecer como a gente quer. Mas quando ele diz que eu acho que eu preciso ir no otorrino, ele está dizendo que o meu ouvido não está bom. Então começa-se assim. Ele vai examinar o ouvido, reconhecendo que ele está com algum problema, e o Espírito Santo vai trabalhando, porque enquanto isso está acontecendo, o Espírito Santo está trabalhando no outro cônjuge, que está aprendendo a ser mais humilde, ser mais manso, mais submisso. Mas não é o homem ou a mulher, é a vontade de Deus, é Deus trabalhando. E quanto mais a gente pensa que está perdendo, mais a gente está ganhando. Porque às vezes parece que é uma disputa, e não é uma disputa. Nós estamos lutando pela mesma causa. Nós somos um casal. Quando nós escolhemos uma pessoa para casar, ou quando Deus nos une a uma pessoa, Deus diz: vocês serão um. Não é dois, é um. Mas um em quem? Nele. Então não adianta a gente achar que é só ele que precisa de tratamento, ou só ela. É os dois. É os dois. Nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos com o Senhor. Então você é bem-aventurado. Se você não viu Jesus e crê que Ele está aqui, que Ele está com você todos os dias da sua vida, então você tem que crer que Jesus vai salvar o seu marido, que Jesus vai transformar os seus filhos, que Jesus vai libertar aquelas pessoas que você está orando. Ele não fez no passado? Amém ou não amém? Então Ele vai fazer de novo, porque Ele nasceu. Porque Ele nasceu. O Emanuel, Deus conosco, está presente. Hoje o Espírito Santo habita em nós 24 horas por dia. Você pode falar com Jesus a hora que você quiser, o que você quiser e como você quiser, que Ele vai te ouvir. Agora você tem que aprender a ouvi-lo,
Porque muitas vezes você que não permite ouvir o que Ele quer falar com você. Segundo ponto, Deus cumpre a promessa. Nasceu o Salvador. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Essa é a promessa que foi feita, o nascimento do Messias e o seu reinado. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Essa foi a promessa. Agora coloque em Mateus 2, versículo 4. Para você ver o cumprimento da promessa. Porque quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Quantos anos não passaram dessa promessa? Você acha que o tempo de espera que você está é o tempo dessa promessa foi feita para ser cumprida? Tá? Então por que vocês estão cansados de esperar? Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Maria deu à luz em uma estribaria, num estábulo de animais. Não havia vagas em pousadas para os receber, porém se cumpriu a palavra. E os pastores que guardavam os seus rebanhos nos campos durante a vigília da noite, receberam a visita do anjo do Senhor, onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Voltando para o nosso texto, viu? Lucas capítulo 2. O versículo 11 diz assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Correram e foram ver o sinal, conforme tinham sido revelado. E encontraram o Messias exatamente como eles tinham ouvido. Se vocês quiserem compreender esse texto bem direitinho, o texto todo ele está na íntegra em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 19. É a hora que o anjo se revela para os pastores que estão no campo. E voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes anunciaram. O anjo chegou, anunciou a eles aonde eles estavam cuidando dos seus animais. Eles correram e foram ver Jesus, o Filho de Deus. E quando chegaram, viram que era exatamente como tinha sido revelado. E ficaram pulando de alegria. Isso me faz refletir sobre tudo de que ouvimos sobre Jesus, o seu poder, sua graça, sua misericórdia. E me faz refletir sobre suas promessas. Como nós temos agido em detrimento a tudo isso? Parece uma redundância, né? Porque eu comecei falando disso. Mas como eu tenho reagido? Eu escuto testemunhos de pessoas que passaram vales tremendos e superaram e venceram. Milagres fortíssimos que viveram e venceram. E hoje, aonde elas estão? O que elas fizeram? De tudo que Deus fez com elas. Isso a gente tem que trazer para nós, com o intuito de que refletirmos. Porque um dia, todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que já tivemos alguma experiência com o Senhor. Nem que seja uma pequenininha, mas alguma experiência você teve com o Senhor, em especial. Nós tivemos inúmeras experiências. Por sinal, esses dias eu estava conversando com o Josué, falando sobre isso com o Josué. E ele disse, eu já pelejei para lembrar, ele disse, mãe, eu tive 3 experiências. Das 3 que ele falou, foi quando nós caímos no abismo. Que eu disse, meu filho, mas você era muito pequeno, você não lembra.
Ele não lembra, mas ele ouviu. E ele sabe que Jesus estava conosco naquele dia. Ele sabe o livramento que Deus deu a nós. E ele conta do jeito que a gente conta. Ele não precisa ter consciência como ele tem hoje, mas ele tem consciência que ele viveu esse ato e que Deus guardou a vida dele, que Deus protegeu ele. Mas hoje, eu estava até falando com o pastor ontem sobre isso. Hoje nós vemos pessoas que se afastam do evangelho e é devastador o que estão fazendo. É devastador, porque não só se afastam, mas estão arrecadando um monte de gente para o inferno junto com essas pessoas. O que a gente sente falta é do temor a Deus. Porque antes já se afastavam, porque toda vida pessoas se desviam, mas tinham um pouco de temor em estar arrastando os outros para o inferno. Estavam tristes, amargurados, decepcionados, mas ficavam com as suas tristezas sozinhos. Hoje fazem questão de anunciar e falar tudo o contrário do que pregavam. Mas eu quero dizer para você que a verdade, ela está aqui. A verdade, ela está aqui. E ninguém que abandona Jesus pode ser feliz. Ninguém. Pode ter uma plataforma de felicidade mentirosa por um pouco de tempo, mas depois vai vir toda a prestação de conta. Porque Jesus nos comissionou, Jesus nos libertou, Jesus nos transformou. Quantos vales Jesus livrou você? Então, quando vocês estiverem passando por dificuldade, isso é para vocês e para mim. Lembre-se que um dia você já foi tirado de um vale que você não conseguia sair sozinho. Lembre de onde você saiu. Lembre quem você era e o que Deus fez da sua vida. E não aceite as mentiras do diabo. Porque tudo vai passar. Tudo é mentira. Tudo é engano. Mas está bem bonitinho. Sabe por quê? Porque quando você menos esperar, o céu vai se abrir e a igreja vai ser arrebatada. E o diabo quer ganhar mais almas para poder tirar essas pessoas da presença de Deus. Não seja uma isca para Satanás. Mas pelo contrário, seja um porta-voz dos céus. Quando você vê alguém que está capionga, que está triste, que está angustiada, que você está vendo que está sem força, seja a força que essa pessoa precisa. Tenha a fé que essa pessoa não tem. Sabe como é que você tem a fé que essa pessoa não tem? É você orando, pedindo ao Senhor para gerar fé nessa vida, para gerar vida na vida dessa pessoa. Seja a pessoa que essa pessoa precisa, a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa abençoada, que é a ponte que Jesus quer usar você como ponte, para libertar cativos. Deus não quer usar, não é só pastores e líderes, não. Deus quer usar você na sua simplicidade, na sua casa, no seu convívio. Porque às vezes só o sorriso que você dá para uma pessoa que você nem sabe, aquela pessoa talvez pudesse estar indo para a morte. Porque hoje você não sabe de nada. Você vê as pessoas na rede social, é todo mundo a coisa mais linda do mundo. Vai ver na vida real. Eu sou quem eu quiser ser na rede social, não sou não? Quem gosta de mentira e de farsa é. Mas quando a gente vai se aproximar e vai ver, são pessoas muitas vezes, eu não estou dizendo todas, mas tem muitas que são solitárias, angustiadas, depressivas, que vivem ansiedade. Quantas pessoas aqui nós já vimos que de repente estourou que se suicidou? Por quê? Porque não sabe pedir ajuda, porque tem vergonha de mostrar a realidade dos fatos. E fica postando toda sorridente que tem a família e a casa perfeita. Eu não estou dizendo que você vai sair postando que está infeliz, que quer morrer. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você precisa buscar ajuda quando você precisa de ajuda. Você precisa dizer, eu não estou conseguindo sozinha. Eu passei um deserto grande esses dias. E eu fui buscar ajuda. Eu preciso estar dizendo para todo mundo o que está acontecendo? Não, eu preciso dizer para a pessoa certa. Mas eu posso chegar para você e dizer, ore por mim, porque eu estou precisando da sua intercessão. E você contar com pessoas que realmente você sabe que vai orar, não existe nada melhor. Eu tive um momento tão difícil, que eu não entendi a dor que eu estava sentindo. E eu coloquei lá no grupo que eu participo de oração, que são mulheres que oram de verdade. E disse assim, eu preciso de vocês hoje. Orem por mim.
E começaram a orar. Parece que quando elas começaram a orar, foi que eu comecei a sentir a leveza no meu coração. Porque eu estava que não estava me aguentando. Eu sou normal, gente. Eu passo por tribulações como qualquer outro. E acabou-se o dia. Saiu as coisas como eu queria? Não. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Jesus tem o controle de tudo. Não é porque não saiu como eu queria que Jesus não está no controle. Não é porque não foi como eu desejava que eu estou decepcionado ou triste. Não, muito pelo contrário. Foi o dia que eu mais senti a presença de Deus perto de mim. O cuidado, o amor, o zelo, a proteção, a segurança. Se a gente não fosse passar por problemas, a Bíblia não diz assim: quando estiverem passando por tribulações, vocês são bem-aventurados, porque nós estamos nos assemelhando a Cristo. Então, a Bíblia diz que se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, Deus estará conosco. Se passarmos pelos rios, eles não nos afogarão. Se pelo fogo, nenhuma chama arderá. Isso quer dizer que você vai passar por situações difíceis. Jesus, o Filho de Deus, o que nós estamos celebrando hoje, que Ele nasceu, Ele passou por dias de muita dificuldade. Jesus entrou no Getsemane e seu suor se transformou em sangue, em grandes gotas de sangue, por causa da agonia que ele sentiu. Mas ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Não existe uma entrega maior do que essa, e foi por mim e por você. Você precisa de outro amor para poder você entender que você é feliz, que você é completa. Jesus habita em você. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Deixa Ele nascer no seu coração, nas áreas que você ainda não permitiu Ele entrar. Deixa Ele transformar as áreas que você ainda não conseguiu deixar de ser trabalhado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. É Ele que faz. Maria se entregou e carregou o Filho de Deus. Maria ensinou tudo para ele, porque você é mãe e você sabe que quem ensina é mãe. Maria não ensinou as coisas celestiais, porque Jesus era Deus. Não é isso, pastor? Mas ela foi uma mãe excelente, porque Deus não ia escolher uma mãe qualquer para Jesus. E você? Você tem um filho ou uma filha. Se você não tem um filho e uma filha física, você tem um filho chamado, que é o seu chamado. Jesus te dotou de um talento, ou de vários talentos, e você está enterrando porque você se omite a fazer o que Deus quer que você faça, porque você está mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Você não precisa chegar ao estado perfeito para fazer o que Deus quer que você faça. Você não precisa ver todos convertidos para você fazer a obra de Deus. Você precisa fazer, porque você não está falando, não é de você, é de Deus. E Ele é santo. Ele é todo poderoso, Ele é perfeito. Agora, se você for pregar sobre você, aí é um grande problema. Porque nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. E se caso alguém esteja aqui ouvindo a ministração que o pastor vai colocar, não teve ainda nenhuma experiência com o Senhor, nenhum toque diferenciado para dizer eu quero ter essa experiência, se você ainda não teve, busque a Deus, peça a Ele para ter essa experiência com Ele. Peça ao Senhor para ter algo que possa tocar o teu coração. Senhor, eu vejo tanta gente falar disso, daquilo, eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero ter algo novo. Não quero só ouvir as pessoas falarem, eu quero viver. Peça a Ele, porque Ele quer te dar. E nós que tivemos essas experiências, vamos realmente valorizar o Senhor. E eu queria que você refletisse sobre as promessas que Deus te fez. Quando Deus te comissionou, Ele te fez uma promessa. No decorrer da sua caminhada, Ele tem feito promessas para você. Você lembra quais são essas promessas? Ou você já caiu no esquecimento porque faz tanto tempo, ou então não valorizou tanto a promessa que Deus te fez? Ele realmente cumpre a sua promessa. Ele nasceu.
E ele prometeu isso muito antes de ser gerado. E Jesus nasceu. Jesus nasceu. Conclusão. Hoje celebramos o Natal. O mundo todo se beneficia desse dia, pelo menos o Brasil é nesse dia, né? Mas quem realmente está vivendo o sentido do Natal? Ontem todo mundo estava se confraternizando e fazendo algo que eu gosto muito de fazer, pelo menos lá em casa, com minhas irmãs, com a minha mãe e algumas pessoas pessoais. Quando eu sei que vai aniversariar, eu espero da meia-noite para ser a primeira pessoa a falar, a dar o parabéns. Então, todo mundo comemora o nascimento de Jesus e espera a meia-noite. Vamos fazer ceia, e as famílias se reúnem, fazem ceias. Mas realmente, quando iniciou o dia, você estava parabenizando o aniversariante? Ou vocês estavam só comendo? Ou falando uns dos outros? Ou só sorrindo? Ou dormindo? Será que eu e você, que professamos a fé cristã, estamos realmente vivendo com Jesus, o Messias? As pessoas que viram e veem vocês, vê que realmente você vive com o Messias? Jesus realmente nasceu em você? Nasceu na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu casamento? Estamos vivendo para Ele? Quem é a prioridade das nossas vidas hoje? Entendendo que o maior de todos os presentes já recebemos, que é saber que a presença de Jesus está conosco, está comigo e com você. Não importa se você crê ou não nisso, mas é um fato, Ele está presente. Quando Jesus veio ao mundo, que nasceu, teve muitas pessoas que não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Mas mudou alguma coisa em não acreditarem? Ele deixou de ser o Filho de Deus porque não acreditaram? Então Ele não deixa de estar presente com você porque você não está sentindo Ele, ou porque você não está vendo. Isso é um fato. Quantos que viveram, passaram por Ele e não creram que Ele era o Messias? Mas eu e você cremos que Ele nasceu. Eu e você cremos que Ele está aqui. E Ele está falando com você. Ele está falando com você algo que só você e Ele sabe o que é. Então eu quero dizer a você que nós vamos iniciar o novo ano. Faça desafios maiores para a sua vida. Mas para uma vida de mais intimidade, de mais entrega ao único que não te decepciona, ao único que não te abandona, ao único que te ama do jeito que você é. E se entregue, mas se entregue totalmente, na totalidade. Se entregue sem se preocupar com amanhã. Ele é e sempre será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente. Nasceu o menino Jesus, nasceu o nosso Salvador. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus.